Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é, ao mesmo tempo, literatura, vida e um ato de insubordinação. Vamos falar da escrevivência da gigante Conceição Evaristo e como essa ideia está de fato chacoalhando as estruturas da educação. E a gente já começa com a definição mais simples e talvez a mais genial de todas. Quando a Conceição Evaristo perguntou para uma turma de crianças o que era escrevivência, o Vitor, de 6 aninhos, respondeu na lata: é escrever de nós. É nessa simplicidade que mora toda a potência do que a gente vai conversar aqui. Formalmente, o termo foi criado por ela em 1995, e a palavra em si já é um manifesto, né? Escrever e viver, uma fusão que deixa claro que uma coisa não existe sem a outra. Mas olha, é fundamental a gente entender que escrevivência vai muito além de um termo literário. Na sua essência, é um ato político, é um ato de insubordinação. Pensa assim, a escrevivência é um movimento para retomar a narrativa. É a escrita que nasce de um corpo, de uma vivência que foi historicamente silenciada. É superar as histórias que foram contadas sobre esse corpo, para que ele, finalmente, possa contar a si mesmo. E essa citação mostra bem a força histórica da coisa. A escrita vira uma ferramenta para quebrar esse controle. Se antes a voz das mulheres escravizadas era usada para ninar os filhos da Casa Grande, a escrevivência chega, como diz a própria Evaristo, para acordá-los de seus sonos injustos. Tá, mas e aí? De onde vem um conceito tão potente como esse? Ele não nasceu numa sala de aula ou numa teoria acadêmica. A origem é muito mais pé no chão, é visceral, é cotidiana. A própria Evaristo conta que uma das raízes da sua escrita vem da memória da mãe dela, que era lavadeira. Ela desenhava um sol com um graveto no chão de terra batida. Era um gesto de esperança, sabe? Para chamar o tempo bom e conseguir secar as roupas. Um ato de criação que nascia da pura necessidade de viver. E é aqui que a gente vê a revolução que isso representa para a educação. O saber não vem só dos livros ou das grandes instituições. Ele nasce da vida, do corpo, da experiência, dos gestos diários de resistência e de criação. Agora um ponto super importante. Não dá para confundir escrevivência com qualquer escrita autobiográfica. Enquanto a escrita de si às vezes foca num exercício individualista, a escrevivência parte de um eu que na verdade é um nós. A história pessoal está sempre amarrada à de uma coletividade. Ok, a teoria é poderosa. Mas e na prática? Como é que essa ideia tão potente se transforma em ação lá no chão da escola, na sala de aula? Vamos ver. Na pedagogia, a escrevivência vira um guia com princípios muito claros. Garantir que escrever é um direito, validar as histórias que antes eram invisíveis e, finalmente, colocar em prática as leis que obrigam o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. No fim das contas, a escrita aqui é vista como uma ferramenta de libertação. E não pensem que isso fica só em projetos pequenos, não. Para se ter uma ideia da força disso, em 2019, a escrevivência foi o eixo principal de um dos maiores programas de educação do Brasil, a Olimpíada de Língua Portuguesa. Isso mostra o alcance nacional da ideia. O tema da Olimpíada era um convite direto à prática da escrevivência. Ao pedir que escrevessem sobre o lugar onde vivo, o programa estava dizendo para milhares de estudantes que a experiência cotidiana deles era, sim, matéria-prima legítima para criar literatura. Agora, vamos virar o foco para o ambiente acadêmico, especialmente para quem está na pesquisa, na pós-graduação. De que maneira a escrevivência desafia o jeito como a gente produz conhecimento dentro da universidade? Fica aquela pergunta no ar, né? Será que é possível trazer essa vivência, essa subjetividade, para dentro de um espaço que, historicamente, sempre prezou por uma suposta neutralidade? Essa fala da pesquisadora Lívia Natália toca num ponto que muita gente na academia sente na pele. Aquela pressão para ser científico, que muitas vezes significa apagar quem se é, de onde se fala, como se a experiência pessoal contaminasse a pesquisa. E aqui vem a virada de chave, a contraproposta radical, a defesa de que a experiência, a travessia pessoal de cada um, não é uma contaminação. Pelo contrário, é uma lente poderosa. É um instrumento de análise super válido e necessário, que enriquece e não invalida o trabalho acadêmico. Então, como fazer isso? O caminho passa por alguns passos. Primeiro, desafiar essa ficção de que existe neutralidade científica. Segundo, abraçar gêneros como memorial que nos colocam como sujeitos do saber. E terceiro, criar e validar rotas acadêmicas mais fluidas, mais sensoriais, mais autênticas. Para a gente fechar,
Vamos ampliar o nosso olhar para uma visão bem inspiradora do que a educação pode vir a ser quando ela abraça de vez esses princípios. A metáfora é linda e muito, muito potente. A educação não deveria ser um espaço que aprisiona ideias e vozes, e sim um lugar que impulsiona, que dá asas para que cada estudante encontre seu próprio jeito de voar. E como nos lembra o grande educador Rubem Alves, o voo não se ensina, ele se encoraja. O papel de quem educa é criar as condições para que a autoria e a voz de cada um possam finalmente ganhar o mundo. Nas palavras da própria Conceição Evaristo, o conhecimento não é algo passivo. Um texto, um conceito, ele só ganha vida de verdade quando alguém se apropria dele, quando lê com a sua própria história, com a sua própria vivência. É essa interação que gera o sentido. E assim a gente fecha o círculo, voltando para aquela dimensão política insubmissa da escrevivência. Ela não é uma escrita que busca o conforto, ela busca a provocação, a tomada de consciência, a transformação. É uma escrita que se recusa a ser um acalanto para a injustiça. Toda essa nossa conversa foi baseada na obra fundamental Escrevivência, a escrita de nós. Para quem quiser se aprofundar nesse universo, fica a dica, porque este é o ponto de partida para pensar uma educação mais humana e, por que não, mais insubmissa. Obrigado pela companhia